Estão reabertos os trabalhos. Esgotado o tempo regimental, os requerimentos ficarão para a próxima sessão. Peço aos senhores vereadores, então, que registrem a presença para que possamos dar início ao grande expediente. Com 12 senhores vereadores presentes, primeiro inscrito é o vereador Doca, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. E a tem, vereador. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, é um problema que está deixando, eu vou dizer com toda a lealdade, o país intranquilo pelas notícias que recebemos, inclusive na noite de ontem e prosseguindo já na imprensa escrita, falada, televisada, pela manhã, que é o problema sério que a Bolívia nacionaliza petróleo e gás e ocupa a Petrobras, certo? Inclusive com as forças armadas daquele país, da Bolívia. Inclusive umas palavras estranhas do presidente da República, que chegou a dizer o seguinte, o presidente da República da Bolívia, que é Evo Morales, ele, entre aspas, acabou o saque das empresas estrangeiras, fecha. E logo em seguida, vem também a informação que o presidente da República, Lula, convoca uma reunião de emergência e deve estar na altura do campeonato já em reunião, que essa notícia, evidentemente, é de ontem, que era para tomar ciência desse problema criado pelo país vizinho. Outra coisa que deixa mais intranquilo ainda, que é o chanceler Celso Amorim, que participava em Genebra, na Suíça, de reuniões da Organização de Assuntos do Comércio Internacional, cancelou seus compromissos para voltar imediatamente para o país. Essas notícias acabam trazendo bastante intranquilidade, porque, pelas informações que esse vereador obteve, o Estado de São Paulo usa 100% do gás, tanto de cozinha, como do industrial e do automotivo. E vai por aí. O Rio Grande do Sul, idem, pelas estatísticas dadas. Algum outro estado chega aos 70%. Nós precisamos verificar e confiar no governo atual da República que resolva esses problemas, porque não havia necessidade nenhuma de entrar com intervenção militar, entrar com as Forças Armadas, inclusive com a própria Petrobras, que ali encontra-se prestando, evidentemente, um trabalho com assinatura do governo da Bolívia. Portanto, senhora presidente, senhores vereadores, são notícias que tranquilizam, com o máximo prazer, vereador Júlio. Sem sombra de dúvida, o assunto abordado por Vossa Senhoria é um assunto que aconteceu no dia de ontem, né? Num momento crítico da questão boliviana. Isso, não sei se os nossos técnicos da Petrobras, ou se os nossos políticos da Petrobras e do governo federal acreditavam, senhor vereador,
que fosse apenas e tão somente mais uma bravata do então candidato Evo Morales, que anunciava na sua campanha que estaria nacionalizando a questão energética no seu país. Isso era uma promessa de campanha. E absolutamente a nossa diplomacia não fez nada, vereador Doca. Tanto que estamos tendo chamados agora, fomos pegos naquela famosa situação da calça curta, porque o governo não tomou providências, não fez inserções, não agiu no sentido de proteger o patrimônio brasileiro, de mais de US$ 1,5 bilhão que foram investidos na Bolívia. Nós lá estamos sendo chamados de saqueadores pelo presidente boliviano. O senhor acabou de fazer essa referência. Nós já tivemos um problema com a construção de uma siderúrgica ali na fronteira Brasil-Bolívia, em Porto Soares, onde uma empresa, a EBX, está sendo acusada de pirataria, de não respeitar as leis bolivianas, e nós não tomamos nenhuma providência. Nós estamos deixando ser montados por Hugo Chávez, por Kirchner, por Evo Morales. Até onde nós vamos nos abaixar, vereador Doca? Nós não temos uma política externa de força. O nosso presidente uma vez fez uma bravata, dizendo que acordou de mau humor e ligou para o Bush. Será que ele acordou de bom humor hoje, vendo o que está acontecendo na Bolívia? Será que ele já ligou para Evo Morales para cobrar uma posição? Ou não fez absolutamente nada? Parabéns pelo assunto levantado, vereador Doca. Eu acho que é de interesse da segurança nacional o que está acontecendo na Bolívia em relação ao que pode acontecer com o nosso país no abastecimento de gás. Te agradeço, vereador Júlio. O que deixa a gente muito preocupada, porque ali foi tomado pela força. Não haveria necessidade, por exemplo, se tivesse um acordo, vamos supor, em boas palavras, em bons entendimentos, não haveria necessidade de uma nacionalização, haver uma intervenção militar. Isso me deixou muito assustado. Uma, pela situação comercial, que o Brasil depende mesmo da Bolívia no problema do gás. E também a outra pela truculência. Eu não sei se eles que estão certo a aplicar a truculência ou não, ou se não, aquele projeto de boa vizinhança entre o Brasil e Bolívia, com Lula e o presidente da Bolívia, não era verdadeira. Sinto muito, espero que essa reunião em Brasília hoje, e com a vinda do chanceler, se clareie e se modifique o que nós ouvimos. Isso é intranquilo, viu, vereador Júlio? Isso traz intranquilidade. Muita gente não está percebendo, mas é muito grave o que está acontecendo, porque se der de parar a distribuição de gás, nós vamos voltar a ser um país que vai depender de energia elétrica e, inclusive, até da própria lenha, voltarmos novamente a picar os eucaliptos para poder fazer aquilo que substitui o gás. Me permite mais uma parte? Com o máximo prazer. Hoje, vereador Doca, nós já passamos por uma diminuição do gás. Nós estamos diante, talvez, de um apagão energético muito pior do que nós vivenciamos no ano de 2001, na questão energética que nós vivemos no nosso país, se acontecer alguma coisa nesse sentido. E aí a gente fica brincando de querer fazer um gasoduto ligando a Venezuela a Buenos Aires, com nós sendo o único país consumidor nesse meio. Nós não conseguimos fazer gasodutos muito menores, vamos querer fazer um transnacional, vereador Doca. É uma brincadeira de mau gosto com o dinheiro público, viu, vereador Doca? Te agradeço mais uma vez. Portanto, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vamos torcer para que isso termine bem. Obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador Luiz Fernando. Não estando presente, vereador Cachan. Senhora presidente, nobres pares, eu anotei, minha fala vai ser curta, viu, presidente? Mas eu anotei aqui o projeto de lei do novo vereador Doca, me chamou muito a atenção sobre pichadores.
É lamentável que a gente vê ainda, nesse século, pichações de um volume tão enorme dentro da cidade de Jundiaí. São prédios, lojas comerciais, casas, sem obediência a nada. Ainda bem que, por enquanto, o muro do cemitério, né, Doca, não mexeram. Parabéns, isso aí temos que parabenizar, porque só faltava também o muro do cemitério. Mas todas as casas, praticamente na cidade de Jundiaí, 80%, todas pichadas. Outro projeto que me chamou a atenção, discutimos, foi do vereador Zé Dias, sobre os usuários do transporte coletivo, que com dificuldade tomam ônibus, às vezes, sem saber o que estão fazendo. A falta de se saber qual o trajeto do ônibus, o percurso do ônibus. Não custaria nada, lateralmente, na traseira, se colocar, sim, por onde passa o transporte coletivo. Então, acredito que nosso prefeito, nossa Secretaria de Transporte, o próprio empresário do ônibus, vai ver com amor e carinho sobre esse aspecto, e não custa nada se colocar uma placa indicativa aos usuários que utilizam do transporte coletivo de Jundiaí. Senhora Presidente, esse vereador, há uns 6 anos passados, fez aqui, elaborou uma lei para acomodações em cinemas, teatros, bares, lanchonetes, em todos os setores, acomodações para obesos. A discriminação de nós obesos nesse país é um negócio lamentável. Hoje o obeso chega no próprio Politeama, mesmo sendo uma repartição pública, as acomodações não existem. Não se consegue o obeso a entrar nas poltronas do Politeama. Tenho certeza que nessa Câmara será pioneira. Acredito muito na presidente e quem sabe, antes do término de sua gestão como presidente, a Câmara seria pioneira, demonstrando que a lei existe e vai ser cumprida. O senhor permite uma parte? Por ter acomodações para os obesos para se assentarem dentro desse plenário. Pois não, senhor presidente. Nós, sem dúvida, vamos estar cumprindo a lei e mais, atendendo até um pedido realmente de Vossa Excelência, que hoje de manhã comentava conosco. Apenas, vereador, estamos vendo a disposição aqui do nosso plenário para verificarmos onde iremos colocar algumas poltronas, a quantidade delas, proporcional a 140 ou hoje 138 lugares que nós temos aqui nas poltronas, e para não colocarmos na primeira fileira, porque às vezes temos eventos escolares, enfim, que os pais, os professores ficam nessas primeiras fileiras, nós vamos estar apenas depois, de comum acordo com o senhor, vamos estar verificando quantos lugares iremos colocar e em que local. Mas tenha certeza absoluta que seremos sim pioneiros, uma vez que essa é a Casa de Leis, não podemos deixar passar em branco. Obrigado, vereador. Não só o Caixão, mas a Associação dos Obesos agradece Vossa Excelência, ao presidente. Permite uma parte? Pois não, vereador Dó. Parabéns, Caixão, o vereador Caixão, e eu lembro que da apresentação desse projeto, que foi aprovado por unanimidade na época, certo? E mais uma vez estamos parabenizando por lembrar e para solicitar junto à presidência o cumprimento dessa lei. Mais uma vez, parabéns, porque eu lembro perfeitamente bem quando Vossa Excelência defendeu isso na tribuna. Nobre vereador, mesmo não sendo obeso, Vossa Senhoria, você já sentou naquelas cadeiras que agora lanchonetes adaptadas, aquelas de plástico, onde o chão é escorregadio, o perigo que corre.
abre as pernas tranquilamente. Eu passei por isso nesse final de semana, onde eu fui parar e levei 3 pontos na perna. Lamentavelmente, passei novamente, não na cidade de Jundiaí, mas aconteceu comigo esse absurdo. Bom, estamos tentando entrar em contato com a FUMAS, porque queremos saber o término em definitivo. Até o vereador Marcelo, que está ao par de alguma coisa por lá, e defensor sempre da FUMAS, das moradias, das submoradias da Vila Esperança. Promessas, mais promessas, quantas famílias abrigadas naquele vagão, e dificilmente a obra inicia por lá. Recebemos hoje de manhã, pela manhã, já uma comissão de moradores de lá, e reclamando, sim, do não andamento dessas obras que, no mínimo, estão atrasados por volta de 12 meses. Estamos solicitando, já estão atrasados, inclusive, na reforma da área de lazer entre Jardim Esplanada e Vila Progresso. Os alambrados enferrujados, brinquedos, alguns quebrados, precisando sim de uma manutenção especial. Estamos aguardando a Unidade Sul de seus serviços públicos a dar uma resposta ainda hoje, quando iniciarão essas reformas naquela área de lazer entre Vila Progresso e Jardim Esplanada. Como também da Vila Esperança, já foram colocados alguns brinquedos, o playground praticamente já pronto, a quadra completamente feita, vestiário, faltando as traves e também a pintura da quadra para que a comunidade possa aproveitar como lazer. Estamos aguardando o secretário de Obras, Dimir Pedro Vitor, e o senhor secretário de Finanças, José Antônio, para ver o valor das galerias asfalto do Jardim Scala, no bairro do Engordadouro. É com ansiedade que a gente fala sobre isso, porque não dá mais para morar no Jardim Scala. No calor, a poeira, na chuva, a lama. É impossível ter saúde os moradores do bairro do Engordadouro do Jardim Scala. Estamos, sim, aguardando uma resolução dos 2 secretários, pois enviaram à Caixa Econômica ou Banco do Brasil uma solicitação de verba para esta obra. Estivemos, semana retrasada, na inauguração da quadra esportiva dentro da escola Antonino Messina, no bairro do Jardim Messina. Agradeço, inclusive, senhora presidente, por ter recomendado o meu nome, em nome da presidência, utilizando os microfones nessa inauguração. Agradeço de coração o porquê. A senhora acompanhou a batalha desse vereador para que isso acontecesse dentro daquela escola. Agradeço mesmo a atitude tão nobre da vereadora Ana Tonelli em deixar o Caixão representá-la nesse evento. E para encerrar, nós estamos sempre andando em toda Jundiaí e da possibilidade, mais uma vez, toda vez que eu ocuparei esse microfone, senhor presidente, vou solicitar e vou cobrar, sim, o senhor prefeito sobre a construção da unidade básica de saúde entre Vila Progresso e Vila Arens. Notícias boas nós estamos tendo, conversas semanais estamos tendo com o senhor prefeito,
E temos certeza que até o final dessa nossa legislatura, nós teremos sim em comemorar essa unidade básica de saúde entre Vila Arens e Vila Progresso. Essas são as palavras do vereador Caixão, nesse grande expediente. O vereador do PSB, gente ao seu lado igual a você. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Julião. Essa palavra, presidente. Tem, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos escuta pela Rádio Cidade, enfim, a todos quanto esta sessão possa vir a, de alguma maneira, alcançar. Estamos aqui, senhora presidente, recheados de notícias, mas a primeira parte da minha fala, eu fui procurado e questionado por algumas pessoas que trabalham na prefeitura, e fui atrás, e me chamou a atenção, porque algumas assistentes sociais da prefeitura me cobraram uma fala que havia sido feita nesta tribuna, num voto em separado da vereadora Marilena Negro, em que ela usava o termo fiscal para defender o seu projeto de lei, cujo veto foi derrubado por esta casa. Eu não tinha me atentado a isto, mas realmente ficou uma coisa esquisita. E eu vou ler o trecho do voto em separado que diz o seguinte: isto posto, esclarecemos que o presente projeto de lei complementar tem por objetivo restabelecer um direito retirado dos responsáveis por pessoas portadoras de deficiência, bem como evitar o constrangimento de receber a visita de um fiscal da prefeitura para verificar se o pedido de isenção do IPTU solicitado pelo portador de deficiência deve ser concedido ou não. É de causar estranheza o uso do termo fiscal para uma atitude de alguém que está pedindo um benefício junto à prefeitura, né? E sabedores que somos de que essa visita, normalmente, na sua maioria das vezes, é realizada por uma assistente social, que vai lá verificar as condições desta família. Eu não vejo nenhum constrangimento nisso. E eu fiquei meio assim, disse às pessoas que me procuraram que estaria indo atrás, e realmente constatei que era verdade o que foi dito. Ou seja, estamos trabalhando no sentido de tentar denegrir o trabalho das assistentes sociais. Outro assunto que me traz aqui é a simplicidade do presidente do PT na sua visita no nosso município de Jundiaí, onde ele reconhece que apenas 20% de tudo que foi dito e falado e apurado até agora a respeito do mensalão e dos congêneres em Brasília é verdade. Como se 20% fosse pouca coisa da lama que se estabeleceu lá na nossa capital, Brasília. Um outro assunto, senhora presidente, é da revista Época. Eu não tive ainda a oportunidade de terminar a leitura, tendo em vista que peguei hoje em minhas mãos esta revista, mas me chamou a atenção uma reportagem que diz: por que o Brasil anda tão devagar num tema tão dramático quanto a segurança? E logo no início, ele faz uma citação dizendo que no clássico Crime e Castigo, publicado em 1860, pelo ex-presidiário russo Fyodor Dostoiévski, é um clássico mundial, ele escreve: é possível julgar o grau de civilização de uma sociedade visitando suas prisões. Visite qualquer uma das prisões brasileiras e a conclusão será inescapável. O Brasil está mergulhado na mais profunda barbárie. E realmente, nós temos um sistema penitenciário por demais de falho, e que apenas com alguns dados eu vou passar aqui.
Nós temos hoje 360 mil presos a nível de Brasil para 200 mil vagas. Ou seja, apenas e tão somente no dia de hoje, se já não for mais, nós precisaríamos de 160 mil novas vagas em presídios para darmos condições, vereador Doca, de sustentabilidade ao nosso sistema prisional. Em que pese dessas 200 mil vagas, 150 mil aproximadamente estão no estado de São Paulo, vereador Doca. Veja que o estado de São Paulo contribui com 3 vezes o número de vagas em prisões do que nós temos a nível de Brasil. Ele fala da questão de que no Brasil morrem aproximadamente 36 mil pessoas por ano com acidente, com arma de fogo. Isso corresponde ao número de mortos em 3 anos na guerra do Iraque. E vai por aí afora, dizendo da resolutividade da nossa polícia, mas que eu vou fazer referência, senhora presidente, na semana que vem, onde eu terei tempo o suficiente para terminar a leitura desta revista. O vereador Doca levantou aqui a questão do gás. E eu me lembrava, vereador Doca, que no domingo eu havia lido no estado de São Paulo uma reportagem, até com uma charge bonitinha, dizendo: crises com os vizinhos põem em xeque a liderança regional do Brasil, onde nós temos o nosso presidente Lula sendo encurralado pelo Nestor Kirchner, Evo Morales e Hugo Chávez num ringue de boxe. Está aí, mais um golpe que foi dado. Isso saiu no domingo, vereador Doca. E na segunda-feira nós tivemos a notícia da invasão por parte do exército boliviano de instalações da Petrobras na Bolívia com a nacionalização do gás. Vossa Excelência, me permite uma parte? Tem uma parte, não, vereador Doca. E parece que está havendo um problema sério com o Chile também, né? Que parece que ele vai entrar naquela organização do comércio livre para as Américas e já parece que está havendo certos desacertos entre o Chile com o Brasil e mais alguns... Não, mais com o Brasil, né? Coisa estranha, muito estranha. O Mercosul se desfaz, nobre vereador Doca. Esfarela-se. Mas, mais preocupante do que isso tinha sido, vereador Doca, uma reportagem que eu li e que eu já ia hoje estar citando aqui, que é a questão dos produtores do Mato Grosso. Diz assim: esse símbolo de competitividade, Estado hoje produz desemprego. Dívida dos agricultores chega a 6 bilhões. E daqui a pouco o nosso presidente vai chamá-los de caloteiros também. E lendo, senhora presidente, senhores vereadores, esta reportagem, a gente vê aqui que o que antes era pleno emprego, hoje é pleno desemprego. No eixo, há uma expectativa de que no eixo da produção, na cadeia de produção de grãos, nós teremos uma redução de 30% a 40% de redução na produção de grãos e de algodão. Em Nova Mutum, que é o berço de quase 10% da produção de grãos do nosso país, a situação é melancólica. Os municípios que já foram exemplo de prosperidades estão com a arrecadação em queda de até 15%. Cidades que tiveram pleno emprego, como Sinop, estão com 12% de desempregados. O shopping da cidade chamada Sorriso, cidade campeã na produção de soja do Brasil, está quase fechando as portas, com apenas 20% das suas lojas ocupadas. E no eixo, que era um imã de imigrantes do Brasil inteiro,
70 mil pessoas, vou repetir, 70 mil pessoas foram demitidas nos últimos 6 meses. Segundo o prefeito de Sinop, Nilson Leitão, que é do meu partido, PSDB, deve haver uma redução de 50% na área plantada na região. Em Nova Mutum, senhora presidente, 80% dos produtores rurais sindicalizados estão inadimplentes. É isso que nós estamos colhendo, vereador Luiz Fernando, que tanto o presidente se orgulha de ter plantado. Nós vamos colher uma miséria daqui a alguns anos, que eu não sei quanto tempo o nosso país vai levar para se recuperar desta praga que assolou o nosso país nos últimos 3 anos e 4 meses, mas que está se encerrando, e eu não tenho dúvidas que em outubro teremos uma grande mudança. Para ficar dentro do meu tempo, senhora presidente, são essas as minhas palavras. A presidência agradece a colaboração. Próximo orador inscrito é a vereadora Marilena Negro. Tem a palavra, vereadora Marilena. Senhora presidente, senhores vereadores, vou utilizar o meu tempo nesta tribuna, nesta manhã, para aproveitar e informar quais requerimentos deixaram de ser apreciados e aprovados no plenário, certamente pela queda da sessão, e que serão postergados para a próxima sessão. Entretanto, como acredito que os temas e os assuntos que estamos querendo obter informações são de interesse público, estarei protocolando esse pedido de informação diretamente na prefeitura, como cidadã e como vereadora. E espero que o prefeito me responda em tempo razoável, conforme determina a legislação federal, no direito de petição do cidadão. O que estamos solicitando hoje que pode incomodar a base de governo, do governo aqui nesta Câmara? É a questão das contratações emergenciais para o lixo. Por exemplo, em Jundiaí, que passa por, desde o início de 2002, se contrata em caráter emergencial os resíduos da nossa cidade. E aí, o Tribunal de Contas entra, faz uma representação, uma suspensão de um pregão eletrônico e se arrumam alternativas extras de contratação emergencial. Então, nós queremos saber quais as razões do Tribunal de Contas ter pedido a suspensão desse pregão eletrônico. Afinal, nós vamos pagar R$ 78,00 por tonelada e nós temos 10 mil toneladas num prazo de 60 dias que o município vai arcar com o pagamento de empresa emergencialmente. Sem contar a destinação do aterro sanitário que está impossibilitado de receber os nossos resíduos. Esse é o requerimento que não foi aprovado. Um outro requerimento também que gostaria de... Questão de ordem do vereador Luiz Fernando. Somente para o esclarecimento, senhora presidente, que pela fala da nobre vereadora que ocupa a tribuna, aparentemente não foi feita a votação do requerimento por uma questão proposital, e de fato não foi. Nós havíamos feito uma reunião, não a bancada de sustentação, mas todos os 16 vereadores para tratar de um assunto de interesse da própria Câmara Municipal. Inclusive havia sido feito, eu me lembro muito bem, um aviso por parte da senhora que a sessão iria cair. Mas no calor da discussão eu creio que não houve nenhum dos 16 vereadores para que fizesse o retorno ao plenário e nós votássemos uma prorrogação. Então não há, em hipótese alguma, perspectiva de dizer que seriam rejeitados
os requerimentos de interesse da base Questão do de governo. ordem, senhora Muito presidente. pelo contrário, senhora presidente. Nós não votamos, e eu me lembro muito bem que a senhora fez, inclusive, um chamamento à atenção, no sentido de que nós perderíamos, porque a sessão cairia, e não houve nenhum dos 16 presentes que se levantaram no sentido de retornar ao plenário para que fosse feita a votação. Então, não entendo que houvesse qualquer perspectiva em rejeição de requerimento. Presidente acata a questão de ordem, concorda com Vossa Excelência, apenas fazendo uma retificação. O vereador Gerson não estava, então nós estávamos em 15 vereadores. Eu me lembro bem quando chamei a atenção e o vereador Val realmente confirmou que eu havia alertado para que a sessão iria cair, isso por volta de 10 para as 11, e alguém até falou, os requerimentos ficam para a próxima semana. Então, realmente, eles não foram discutidos e nem votados, não dá para saber se seriam ou não aprovados. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu sinto informar que eu faço parte dos 15 vereadores e alertei por 2 vezes a senhora presidente sobre o horário da sessão. Estive no plenário tentando consultar os funcionários, não encontrei funcionários para ver o horário exatamente e, sinceramente, aí a sessão caiu. Eu não retornei para lá, mas a sessão não voltou. Então, posso retomar a minha... Respondendo à questão de ordem de Vossa Excelência, eu volto a afirmar. A primeira pessoa que alertou sobre a queda da sessão, porque sabe que quando um vereador pede a suspensão dos trabalhos, o tempo é descontado e 11 horas a sessão cai. Então, nós sabíamos que ela cai às 11 horas, eu alertei e alguém disse, não há problema, os requerimentos ficam para a próxima semana. E a senhora estava realmente lá dentro e ninguém pediu para que nós reabríssemos os trabalhos. O interesse era de todos os vereadores, então nós alertamos. Mas eu acho que aí não é sangria, eu acho que não tem nada de tão emergencial e esses requerimentos voltarão à casa, com certeza serão discutidos, poderão ou não ser aprovados. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Luiz Fernando. Até mesmo porque eu tenho 2 requerimentos que eu gostaria de ver aprovados aqui nessa sessão de hoje e também ficou para a semana que vem. Então, eu não me sinto bem em ouvir da tribuna que há uma intenção de rejeição de requerimento por interesse da base do governo. Eu tenho, assim como a vereadora Marilena Negro, eu tenho 2 requerimentos que eu gostaria muito que fossem aprovados na manhã de hoje e não serão, porque eu fui omisso nesse sentido, assim como os outros 14, exceto a senhora que havia alertado com relação à volta à sessão. Então, enquanto salvo o melhor juízo, desculpe, vereador, o grande prejudicado com relação a isso foi um membro da bancada situacionista, que é o vereador Tico, que tinha uma comissão que, se não me engano, vencia na data de hoje e ele pede prorrogação. Então, nós teremos de fazer uma exceção e prorrogarmos por mais uma semana a comissão dele para que votemos na próxima semana. Então, o grande prejudicado foi o vereador Tico. Questão de ordem, vereador Julião. Eu não vou aqui concordar plenamente com o que disse o vereador Luiz Fernando. Eu acho que todos nós estávamos empenhados numa discussão de altíssimo interesse desta casa, inclusive na questão de justiça e inclusive na questão de alguns estudos que estarão sendo realizados para que se faça até algumas alterações nos ritos desta casa, se assim esta casa o entender mais na frente. E não vejo problema algum, e a senhora acaba de dizer que o maior prejuízo hoje para esta casa, né? Não digo nem do vereador Tico, mas para esta casa, porque senão nós teremos que estar criando de novo uma comissão que já está em andamento, etc. Eu acho que é perfeitamente possível de se dar essa prorrogação por uma semana e ser votada a prorrogação depois. Todos os outros requerimentos, senhora presidente, e já tendo em vista o que já foi dito várias e várias vezes nesta casa, que não se apresentaria mais, que se procuraria o Ministério Público, que entraria direto na Prefeitura, eu não vejo prejuízo algum nisso, certo? Questão de ordem, eu não vejo o porquê que a gente está aqui discutindo absolutamente um assunto já vencido, né? Eu acho que nós discutimos coisas muito mais sérias do que o que nós estamos discutindo nesse instante, senhora presidente. Acho que a casa deve dar andamento às boas coisas que nós temos
que dar andamento. Questão de ordem, vereadora Marilena. Nós estamos discutindo porque as pessoas querem discutir. Se me deixassem falar dentro do meu espaço, não haveria discussão. Eu poderia continuar falando as minhas impressões. Em todo caso, eu não posso ter como parâmetro o pensamento de outros vereadores do que é sério, do que não é sério, do que é importante e do que não é importante. Então, continuo com a minha decisão de submeter, sim, ao plenário, isso eu já avisei em outras sessões, que continuaria passando pro forma, porque continuarei fazendo os pedidos para a Prefeitura, se assim o entender. Porque as respostas que eu tenho obtido da Prefeitura, mesmo sendo aprovadas aqui para o plenário, vou devolvê-las todas à presidência para que cumpra a lei orgânica, para que ela seja completa, seja suficiente. E esse mecanismo nós vamos ter que voltar a discutir, mas eu penso, senhora presidente, que a própria comissão sugerida pelo vereador Júlio sobre a reformulação do regimento interno será muito oportuna, porque nós poderemos abraçar todos os projetos de resolução que a bancada do PT tem colocado, está sinalizando para fazer 2 sessões durante a semana, audiência pública às 9 horas, as sessões de preferência a partir das 18 horas para a noite, a questão de reformular a tribuna livre para que permita, de fato, o trabalhador que possa participar das sessões. Nós temos outros itens que gostaríamos de discutir com seriedade, mas não vou me pautar pelo que acham e pelo que pensam como sério algumas pessoas desta casa. Tenho o meu próprio parâmetro e meus próprios princípios para seguir. A presidência acata a questão de ordem e diz para a senhora que realmente tudo aquilo que é discutido nesta casa, desde nome de rua até os grandes projetos, todos eles são importantes e todos discutidos com seriedade. Continua com a palavra a vereadora Marilena Negro. Depois de também entender que é de interesse público conhecer as razões por que se contratam sem licitação, contratações emergenciais, também gostaria de saber sobre uma prorrogação de contrato com uma empresa particular dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o Oculari, que se beneficiou de mais 30 dias, mesmo com o contrato já vencido, e tendo uma instituição filantrópica, que é o Instituto Luiz Braille, Jundiaense Luiz Braille, já com convênio aprovado, que sabemos, no Conselho Municipal de Saúde, e a Câmara aqui aguardando a remessa para que viabilize a contratação, ainda assim se utilizam de mecanismos que entendemos duvidosos dentro da administração pública. Nós temos uma legislação federal para cumprir. Então, o nosso requerimento está chamando a atenção para o artigo 24 da Lei 8080, que é a lei do SUS, que ela determina que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde SUS. Eu estou reforçando isso daqui, porque nós temos uma ação no Ministério Público que está caminhando muito bem, é um inquérito civil aberto, que é com relação àquele pretenso hospital de olhos que ia acontecer aqui na cidade, fazer inúmeras cirurgias e transplantes, e que nada mais é do que a própria Oculari, que é o serviço, é o prestador atual que está sendo beneficiado da prorrogação do contrato. Nós só queremos colocar no princípio da lei, que se atenda aos princípios da lei, os princípios constitucionais. Não estamos querendo nada mais. Só que a Prefeitura vai ter que nos informar e justificar por que do adiamento de um convênio, de um contrato, se já existe um convênio feito e já existe toda a possibilidade de executá-lo, uma vez que o órgão técnico da Secretaria de Saúde já avaliou. E em que pese essas alterações, o munícipe é que está sofrendo, o usuário do SUS é quem está sofrendo, porque não está conseguindo agendar as suas consultas, não sabemos com que desculpa, porque o Instituto Jundiaense Luiz Braille não paralisou suas atividades. Então, por conta dos interesses de um prestador, volto a dizer, privado, a Secretaria de Saúde está privilegiando, está fazendo a preferência de atendimento, e isso não pode ocorrer. Então, estaremos, sim, já fiz visita nesta semana que passou, na sexta-feira, com o Dr. Fauzi, que é o promotor de justiça que está acompanhando este caso, porque estamos acompanhando. Em que pese a Câmara rejeite os nossos pedidos de informações. Nós sabemos o caminho, quando é Ministério Público, será Ministério Público, quando for para ser reunião na sala de secretário, será na reunião com o secretário,
Quando for requerimento direto à prefeitura, será, e quando for jornal, vai ser jornal. Quando nada funcionar, é a opinião pública que tem que fazer valer. Outra questão também que nós estamos protocolando na prefeitura é com relação aos concursos públicos que estão acontecendo ou estão deixando de acontecer nesta cidade. Nós temos inúmeros concursos públicos que foram feitos agora. Esta Câmara aprovou o aumento de vagas do quantitativo, por exemplo, para secretário administrativo. Para aquela pessoa que está nos ouvindo, que prestou esse concurso, saibam que as vagas que justificaram aqui, abriram mais 30 vagas para justificar a contratação emergencial em unidades escolares. Elas não estão sendo ocupadas preferencialmente em unidades escolares. Aliás, está havendo uma precarização do trabalhador, do funcionário público, que é lotado em 4 ou 5 unidades, fazendo revezamento de horário. Que qualidade de trabalho! Como que uma pessoa pode, numa função como essa, prestar serviço cada dia num local, e ele não se incorpora às atividades da escola, ele fica como um apêndice ali, um step para alguma necessidade emergencial da direção. Então, nós estamos questionando, sim, a prefeitura, como foram ofertadas as vagas aos convocados desse certame. Se os classificados puderem escolher as vagas pela ordem de sua classificação, que é o mínimo que a gente espera numa lista de concurso. Eu passei em determinado lugar, vou poder optar pela vaga. Me parece que não é bem assim que acontece. Existem vagas do cargo sendo ocupadas por funcionário em substituição? É outro ponto. As vagas não são ofertadas para os candidatos desses concursos e estão sendo ocupadas como alguma vantagem por outro servidor na prefeitura. Existe uma prática de utilizar cargo público como se fosse cargo de confiança. Eu dou preferência para determinado funcionário, isso nós já denunciamos no sindicato, já denunciamos no Ministério Público e queremos saber das vagas de que deveria ser ocupada por qualquer cidadão, por provimento em concurso público, e estão sendo indicadas por pessoas, por políticos, estão sendo indicadas por próprios agentes políticos da prefeitura. Então, nós temos uma série de pessoas que estão dentro da administração tirando a vaga do cidadão. Isso nós vamos levar em frente no Ministério Público, a bancada do PT já protocolou essa representação, promotor na distribuição, promotor que caiu com isso, está vendo com carinho cada situação, e nós vamos defender os interesses, não do funcionário público, não. Nós vamos defender o interesse do cidadão inicialmente, para ingressar de forma transparente no serviço público, e não por apadrinhamento, por interesses de alguns, porque pode até estar existindo o mensalinho, que tanto falam que existe no governo federal, pode estar existindo no município. Por quê? Tem tanta gente indicada ali, que pode até ser considerado um mensalinho, por que não? Posso me dar o direito de considerar isso da forma como as coisas estão acontecendo. Então, para utilizar o meu resto de tempo, eu gostaria de voltar a falar aqui, que o vereador Caixão, infelizmente, não está presente mais. Por várias vezes, na sessão anterior, e hoje também ouvi nesta tribuna, ele menciona a construção ou implantação de uma unidade de saúde na região da Vila Progresso e Vila Arens. Essa emenda, nós tentamos fazer uma emenda no plano plurianual para que fosse dado atenção para esse bairro. Infelizmente, nenhuma emenda nesta casa foi aprovada. Então, nós não sabemos. Então, alguns vereadores da base governista têm uma informação privilegiada, porque vai construir uma unidade que nós aqui não sabemos se aprovamos ou não. Então, estarei fazendo um pedido oficial para o senhor prefeito, que ele responda, para ver se somente é fato, porque não pode ter interesse apenas político, é o interesse do cidadão querer saber se vai ter condições de ter uma unidade de saúde perto da sua casa. E para a região da Vila Arens e Vila Progresso, nós temos pedido incansavelmente de recapeação asfáltica. E alguns locais de asfaltamento mesmo, embora seja um bairro antigo, tem muitas ruas sem asfalto, uma situação que nós não entendemos a razão, projetos assim não definitivos, com muitas valetas, e é uma reclamação constante para um bairro antigo, de população de uma faixa etária com uma idade avançada e que tem suas dificuldades para a locomoção no local. Eram essas minhas palavras na manhã de hoje, senhora presidente, senhores vereadores. Próximo orador inscrito é o vereador
José Dias. Tem a palavra, vereador. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui parabenizá-lo, Dr. Reinaldo Basile, pelo seu aniversário, realizado no mês de abril. E aproveitando esta oportunidade, quero também parabenizá-lo por ele ter, de uma forma, analisado o projeto de hoje. Eu não ouvi, alguém ouviram? Algumas pessoas que ouviram? Ele achou que o projeto de lei do vereador Zé Dias é um projeto quase, até, não com grande importância à sociedade. Mas eu quero falar para o doutor Reinaldo Basile, que nós estamos aqui e andamos de ônibus também. Pode ser que o doutor Basile não anda de ônibus ou não ocupa um espaço no transporte público, no transporte coletivo da cidade. E muitas vezes, aquilo que o vereador traz aqui para esta casa, é de um trabalho andando pelos bairros. Não é copiando aqui ou copiando ali. Então eu agradeço aqui a Câmara desta casa, que hoje é a Câmara Municipal de Jundiaí, pela aprovação deste projeto. Não é de competência do vereador Zé Dias, mas com certeza deve ser de competência do Executivo, especialmente da Secretaria de Transportes desta cidade. Eu já vi muito mais em outras cidades, e eu falei aqui, um ônibus, o exemplo que eu di, que eu passei aqui para os senhores aqui presentes, que o ônibus sai do terminal e não tem os demais bairros naquele itinerário. Tem cidade aí que tem o nome das ruas no itinerário do ônibus, quais são percorridos entre o trecho de saída e a chegada daquele bairro. Então, muitas vezes, eu quero aqui agradecer de coração mesmo, e vendo de frente, como tem um casal aqui com quase mais de 60 ou 65 anos, que ocupa o transporte coletivo. E tem outra, recebi vários e-mails nesta manhã. Está aqui um deles, ó. Veja bem o que está dizendo aqui, para que vocês sabem a importância deste projeto. Que mandaram aqui, quero ler até o nome da pessoa, que é da colônia. E veja bem que importância tem o projeto de lei. Senhor Camargo, morador da colônia, telefone 4533, não falo o restante. Não queremos grandes obras, mas sim pequenas que atendam à necessidade do povo. O povo só quer ser respeitado. Quem é bom, já nasce bom. Zé Dias. É um orgulho. É um orgulho muito grande, quero agradecer este senhor da colônia e os demais que ligaram para a Câmara Municipal nesta manhã. Também aqui, reivindicaram no final desta semana, os moradores do bairro da Cidade Nova 1, a falta de água no ponto mais alto deste bairro, que é a Cidade Nova 1. Já procuramos aí o presidente do Departamento de Água, o senhor Eduardo Palhares, para tomar providência referente à falta de água, não só na Nova 1, mas sim também no Jardim São Camilo, especialmente na rua Idalina Gonçalves Dias.
e outros bairros também. Eu quero aqui também atender a senhora, não vou passar o nome nem o telefone, mas a estrada do Tijuco Preto, próximo do Pesqueiro. É uma via com muitos buracos e com certeza, por toda a sua extensão. E a gente sabe as dificuldades que tem desses bairros mais distantes da cidade com esse problema. Eu peço aos secretários de serviços públicos que atendam o bairro do Tijuco Preto, mandando uma máquina para arrumar o leito carroçável daquela via. Porque os moradores, muitas vezes, preocupados com o leito carroçável daquela via, que é passagem dos moradores que saem e chegam de suas residências no dia a dia. E com certeza já está providenciado um requerimento para este assunto. Outra coisa que me chama a atenção também na cidade de Jundiaí é as calçadas estreitas. Aquelas calçadas que talvez não tenham espaço e largura para uma pessoa. Imagina uma mãe com algumas crianças, ou os pais com seus filhos. E isso não dizendo nos bairros mais distantes, com as calçadas, com os degraus. Para nós é difícil. Imagina para uma pessoa deficiente que usa uma cadeira de rodas. A maioria da população nesta cidade de Jundiaí, eles andam no leito da via, até correndo o risco de um acidente pelos veículos que transitam nessas vias. E não contando também, essa plateia que está aqui, atenta nas palavras do vereador Zé Dias, muitas vezes aquelas calçadas ocupadas com materiais de construção. Já não existe espaço. O espaço que tem são calçadas que estão totalmente emburacadas. Por que que o prefeito desta cidade, junto com seus secretários, faz um planejamento para a população, um incentivo a essa população? Não sei se seria no IPTU, eu não sei de que forma poderia fazer, como tem outras cidades. Cidades com calçadas padronizadas. E aqui na nossa cidade, a cidade modelo, a cidade do novo século, numa situação dessa. Muitas vezes os moradores desses bairros mais distantes, desses bairros que moram e talvez está desempregado, a gente sabe disso. É dificuldades para cada um deles. Mas seria o momento da administração fazer uma fiscalização e até um incentivo a esta população para construir ou melhorar suas calçadas. Calçadas que sirvam até mesmo para a gente que reside ali, que é um trânsito de pessoas que entram e saem daquele bairro ou daquela cidade. Tem uma parte, vereador. Eu fico feliz em ver o senhor falando a respeito das calçadas, tendo em vista que eu já fiz, né, e estou iniciando um trabalho, e tenho certeza que vou contar com o apoio do senhor nesse sentido, e já tem uma resposta da prefeitura que está sendo estudada, um plano comunitário na questão das calçadas para tentar melhorar dentro do que é possível os nossos calçamentos. Então a gente fica muito feliz de agregar o vereador Zé Dias nessa batalha que nós iniciamos há uns 2 meses e pouco atrás aí. Fico feliz de ver que o senhor também tem essa sensibilidade que o acompanha na trajetória política, vereador. Vereador, quero agradecer suas palavras
eu apoiei também, como os demais vereadores, eles apoiaram o projeto de lei do circo, não foi? É ótimo para a gente, é ótimo para a população. Então, portanto, o que é bom tem de ser apoiado mesmo, vereador. E quero falar aqui ainda sobre o gás que o senhor mesmo diz aqui nesta tribuna, junto com o vereador Doca. Um minutinho só para concluir, senhor presidente. Esse país, muitas vezes eles falam lá do gás lá de fora, e não tem também um planejamento neste país pelo governo federal. Começa do combustível da própria cana, aquela cana que é plantada, aquele produto que sai das nossas terras aqui no nosso país. Muitas vezes o governo federal incentiva aqueles proprietários de veículos para transferir, ou mesmo adequar, naquele processo, transferindo de gasolina para o álcool. Depois, um aumento terrível, vereador Júlio César. E quem perde com tudo isso, vereador? É a população deste país. Então, portanto, complementando aquilo que o senhor diz na tribuna e também o vereador Doca, com certeza começa aqui no nosso país uma falta de planejamento, com certeza. Quero aqui agradecer, senhora presidente, pelas palavras e, com certeza, quero agradecer a Deus também por esta oportunidade aqui nesta manhã. E agradeço a todas as pessoas aqui presentes, né, os funcionários desta casa, no qual eu tenho uma grande consideração, e pelas pessoas presentes, senhora presidente. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Zé Dias de antes, de hoje, com certeza de sempre. Próximo orador inscrito é o vereador Carlos Kubica. Já tem, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, inicio minha fala no grande expediente, dizendo que a questão do gasoduto, os problemas enfrentados pelo atual governo federal, o gasoduto ele não começou no governo Lula, ele teve toda a sua implantação e os gastos no governo FHC. É evidente que a crise sazonal da cana, toda essa questão do álcool também contribuiu e se aproveitam de toda a crise gerada no governo federal também para tentar macular o governo, mais ainda o governo Lula. Mas isso tenho certeza de que o governo é competente e saberá dar solução para a questão tanto do gasoduto quanto a questão Me permite uma parte? da cana-de-açúcar. Vossa Excelência tem uma parte. Eu só gostaria de deixar registrado aqui que em instante algum a gente questiona a questão do gasoduto construído da Bolívia para o Brasil. Não é nesse sentido, viu, vereador? Eu acho que o que nos preocupa é o que está acontecendo no país vizinho com a invasão de um espaço da Petrobras, com a posse desse espaço da Petrobras, que investiu lá muito dinheiro brasileiro, certo? E é muito bom ver o senhor reconhecendo que esses investimentos foram feitos em outras épocas, né? Certo? Porque nós tivemos outros governos que fizeram investimento no sentido da infraestrutura, e é só isso que nós queremos que continue acontecendo no nosso país. Ninguém aqui está criticando, não. O gasoduto que eu fiz a crítica é que está sendo discutido, vereador, de se construir da Venezuela até Buenos Aires, né? Eu acho que isso é isso sim nós temos que ter muito cuidado na discussão. Agora, o que está acontecendo na Bolívia é outro departamento, é nesse sentido que nós estávamos discutindo a respeito da crise do gás. Perfeito. Agradeço a parte. É dizer que é interessante uma matéria do Antônio Delfim Neto, que outrora sempre criticou posturas do Partido dos Trabalhadores e que hoje faz inúmeros elogios ao governo do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva. O debate que interessa, entre outras coisas, ele diz
que o que realmente interessa é a retomada do crescimento. O Brasil está quase preparado para uma segunda viagem ao desenvolvimento econômico robusto, com estabilidade monetária, equilíbrio externo e redução das desigualdades pessoais e regionais de renda. Acredito que sobre essa afirmação há uma quase convergência de opiniões entre economistas e no corpo político, excluídos naturalmente os radicais de carteirinha que resistem a sair de moda. Isso tem sido demonstrado nas manifestações nesse período pré-eleitoral, que é o que o tucanato está fazendo aí, para desqualificar o governo Lula, que estão conduzindo o debate para o que realmente interessa, a retomada do crescimento. Embora com enorme atraso, o Brasil recomeça a corrida atrás dos seus competidores mundiais. Juntamente com a execução de uma política fiscal responsável, abre-se a possibilidade de acelerar o crescimento de forma sadia. Para isso, é preciso terminar a desmontagem das armadilhas herdadas no governo FHC. Antônio Delfim Neto falando das armadilhas armadas do governo FHC. As elites tucanas não escondem o grande desconforto que lhes causa a comparação dos resultados entre as duas administrações, PT e PSDB. Mas é inegável a melhora da economia sob o atual governo. Há menos inflação, o salário teve uma pequena recuperação, a pobreza, depois de 20 anos, diminuiu, o desemprego e a desigualdade de renda se reduziram, dobrou o valor das exportações anuais e quadruplicou o saldo do comércio exterior. As reservas líquidas triplicaram. Houve progresso substancial nas relações dívida externa, exportações e amortizações mais juros sobre as exportações. A relação dívida externa líquida, PIB, foi reduzida de 56% para 51%. E, finalmente, foi zerada a dívida com o FMI, de 20 bilhões de dólares, contraída no governo FHC. Isso aconteceu entre 2002 e 2005, portanto, exatamente nos 3 anos aí que o governo Lula está aí, frente aos 20 anos de governo da direita aí, e mais precisamente do FHC, o que está possibilitando a convergência dos fatores para uma nova etapa do desenvolvimento. Portanto, todos os índices comparativos são inegáveis que o governo Lula dá de 10, de 1000 a 0 na tucanada. Mas o que eu, deixando um pouco isso de lado, está aqui o seu José Bessa, do Varjão. Tivemos uma reunião lá, junto com o padre Norberto, a respeito do grave problema que está acontecendo lá no Varjão e com a conivência da FUMAS. E aqui diz, no jornal de Jundiaí, do dia 28 de abril, o Emerson Leite fez a reportagem, parabéns, Emerson, pela reportagem. Quando 25 famílias vão ter que sair de lá para dar espaço às obras de infraestrutura necessárias ao crescimento da região. Como, por exemplo, obras de galerias, de infraestrutura. E quando reúne-se com a FUMAS, com técnicos, ou mesmo com o presidente da FUMAS, o que nós vemos, e é próprio do senhor Eduardo Palhares, esses tipos de comentários, que eu vou ler para vocês. Fizeram uma reunião na FUMAS e passaram isso para nós, os moradores. Disseram que quem não quiser sair, o trator vai passar por cima. Eu já vi fiscal, e eu falo o nome dele, lá no Sorocabana, o fiscal Gilson, falou que se fulano não parasse com a obra, ia mandar uma máquina derrubar. Essa é a tônica da fala dos fiscais da FUMAS, porque é capitaneada por senhor Eduardo Palhares. E mais embaixo diz, uma senhora disse ter investido dinheiro na casa. Por quê? A fala da FUMAS é que eles vão para a casa da FUMAS, tem garantia, é lógico, não vai ficar na rua. Eles têm garantia de que a casa deles vão ser demolida, eles vão para a casinha que a FUMAS está construindo. Só que eles vão ter que pagar por aquilo. Vão ter que pagar. Uma senhora, quando diz, eu investi aqui a minha vida toda, eu conheço o Varjão desde os idos de 84, quando começamos a pôr rede de água lá. E quando uma senhora aborda, ela disse ter investido dinheiro na casa, a resposta dele, senhor Eduardo Palhares,
foi de que a tecnologia estava avançada, e que com o guincho seria possível retirá-la dali e levar para onde ela quiser, levar a casa. Isso é o senhor Eduardo Palhares. Três cargos na nossa cidade. Parece que é ele que dá as ordens, né? Mas isso é próprio dele. E eu quero que ele desminta, porque tem pessoas idôneas, apesar de morar num longínquo bairro, sabe das necessidades e sabe do sofrimento que tiveram para chegar até aqui hoje. E nós sabemos que quando o DAI desapropriou a área da represa, construiu lá no Parque dos Engás e levou aquelas famílias gratuitamente para morar naquelas casas. Porque as pessoas deixaram patrimônios sob a água. E não tem que ser diferente no Varjão. Nós temos que dar lugar ao progresso? Temos. Mas a Fumas não pode fechar os olhos para essas 25 famílias que, de uma hora para outra, e aqui diz agosto, pode ficar na Rua da Amargura por não ter condição, inclusive, de ir lá para a Casa da Fumas e pagar aquilo que o senhor Eduardo Palhares quer cobrar deles, sem que haja uma indenização. Ninguém quer nada de graça, eles apenas querem ser indenizados daquele imóvel que ao longo dos anos constituiu o seu grande patrimônio de sua família, que foi a sua casa. Quando eles foram para lá, era de barraco, hoje a grande maioria, de alvenaria. Então, eu fiz um requerimento, semana passada nós aprovamos, semana retrasada. Espero que já deve estar chegando a resposta, porque existem comentários de que a Rede Ferroviária Federal, que assumiu a estrada de ferro Sorocabana, já teria doado a área do Varjão 1 para que fizesse a declaração de posse para esses moradores. Eu não sei, desconheço, falei naquela reunião que estive junto com o deputado federal Durval Orlato, e nós fizemos o requerimento. Espero que esse requerimento venha nos responder aquilo que é o nosso anseio, e principalmente dos moradores do Varjão. E depois disso nós vamos tomar nossas providências. Agora, essas atrocidades, essas truculências do senhor Eduardo Palhares e de alguns técnicos, não vou generalizar, tem que acabar. O pessoal do Varjão, do Sorocabana, do São Camilo, Meias Artes, enfim, tem que ser tratado com dignidade. Não pode simplesmente ser na truculência, achando que são os donos da cidade. Ninguém é dono da cidade. A cidade é patrimônio dos moradores, da população que aqui reside, e não de um único cidadão chamado Eduardo Palhares, não, que a gente vai apurar, e se realmente tiver em desacordo com aquilo que os moradores querem, não está tendo negociação, nós vamos procurar o Ministério Público, porque é dessa maneira que eles vão ter que enfrentar os problemas lá existentes, e não se impondo perante os moradores. Dizer... O senhor conclui, vereador, por favor. Vou concluir. Eu teria muitas coisas para falar sobre José Serra, sobre as CPIs não acontecidas lá na Assembleia Legislativa, mas, enfim, eu deixo também para uma outra ocasião, que não vai faltar assuntos para a gente bater na tucanada aí, no discurso, porque se eles são bons de bico, nós somos também bons de discurso, porque nós também sabemos fazer o enfrentamento. Essas são as minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência pede aos senhores vereadores que, por favor, registrem a presença para que possamos encerrar a sessão. Com 6 senhores vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária.